Olá pessoal, nós vamos estudar hoje mais um transtorno, que é o transtorno afetivo bipolar, e vocês também vão escutar falar em bipolaridade, em TAB, transtorno afetivo bipolar, em transtorno bipolar, em transtorno de mania, tá? Esses são alguns dos nomes que a gente escuta falar para transtorno afetivo bipolar. De antemão, chama-se bipolar porque o paciente ele vai apresentar duas fases, que é a fase depressiva e a fase de mania. A fase depressiva é a depressão que nós conhecemos, que nós já estudamos, só que ele sai da fase depressiva e começa a apresentar sinais e sintomas de mania. O que seria essa mania? Seria uma alegria excessiva, uma alegria patológica, tá? Então, tanto a fase de depressão, que é uma tristeza patológica, quanto a fase de euforia, que é uma alegria, ou de mania, que é uma alegria patológica, o paciente ele tem que ser diagnosticado, tá? E de acordo com as fases. E ele tem que fazer uso do tratamento também. Então, vamos acompanhar os slides. É uma doença mental em que o paciente alterna estados de euforia e depressão, que seria a fase de mania e a fase depressiva, além de fases de normalidade intercalados. Também conhecida como mania e depressão, é uma desordem do cérebro que causa mudanças não previstas no estado mental da pessoa, no humor, na energia e na habilidade de funcionar corretamente. Então, mais na frente nós vamos ver que a causa dessa desordem cerebral são os neurotransmissores, né? Lembrando para vocês que o transtorno afetivo bipolar, ele entra nos transtornos de ansiedade. É sério, pode destruir relacionamentos, torna a performance ruim no trabalho e escola e até mesmo leva ao suicídio. Essa questão aí do suicídio, o paciente pode ser acometido nas duas fases, tá? Na fase de depressão, onde ele quer, né, tirar o sofrimento psíquico, e na fase de mania, como ele pode achar que fazer uma brincadeira e que o suicídio não vai acontecer, né? Ele vai tentar, mas de forma para chamar atenção, de forma de uma brincadeira, porque realmente a alegria, o raciocínio dele é inconsequente, tá? Ele se acha o Deus, ele tem manias de grandeza, então tudo para ele é inatingível, tá? Então ele pode fazer essa tentativa no sentido de chamar atenção e infelizmente conseguir. Se desenvolve no final da adolescência ou início da idade adulta e pode ser tratado, e pessoas com esta doença podem viver uma vida produtiva e feliz, né? Essa questão da vida produtiva e feliz são os estados de normalidade aí, como a gente falou no início, que são os períodos de estabilidade e manutenção, tá? Um exemplo que nós temos aí de uma pessoa bastante conhecida, inclusive vocês podem procurar o vídeo dela no YouTube. Se nós estivéssemos em sala, eu iria mostrar para vocês, mas vocês podem pesquisar. É Cássia Kiss, tá? Ela tem transtorno afetivo bipolar. Ela fala muito, né, a questão dessa sintomatologia, dessas mudanças de humor, tá? Então, ela dá relatos realmente de como vivia antes da medicação e como ela vive hoje com a medicação, né? Então, hoje, ela relata que vive nesse estado de vida produtiva e feliz, né? Onde a normalidade, há um predomínio da normalidade, ok? Então, o distúrbio bipolar 1 é considerado clássico.
Os pacientes sofrem um ou mais episódios maníacos com duração de pelo menos uma semana e quase sempre um ou mais episódios depressivos, tá? Então, na bipolaridade tipo 1, né, no distúrbio bipolar tipo 1, há uma característica maior da depressão. Os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e de conduta, e o quadro pode ser grave a ponto de exigir internação hospitalar por causa do risco aumentado de suicídios e da incidência de complicações psiquiátricas, né? Que, como nós vimos aí, quase sempre um ou mais distúrbios depressivos. Tá? Então, esse quase sempre é que há um período mais prolongado dessa depressão, tá? Por isso que os pacientes com distúrbio bipolar 1, eles passam muito tempo com a hipótese diagnóstica de depressão para que venha-se uma fase de euforia e veja-se que é um transtorno afetivo bipolar. O distúrbio bipolar 2, há uma alternância entre os episódios de depressão e os de hipomania, que é o estado mais leve de euforia, excitação, otimismo e às vezes de agressividade, sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do portador. Então, o que é que quer dizer isso, né? O bipolar 2, ele há alternância, tá? Da depressão e da fase de mania. Só que nessa fase de mania, há uma característica que é a hipomania, que é onde a mania ela é mais leve. Os sintomas são mais amenos, então ela fica com alegria patológica não tão exacerbada como na mania em si, tá? Há um controle dessa parte da mania. E nós temos que ver que no distúrbio bipolar 2, o paciente, quando passa para a fase de mania, a gente tem um controle maior com relação a esse paciente. Porque no bipolar 1, apesar de o predomínio ser mais a depressão, mas a parte de mania, quando ele está na fase de mania, muitas vezes esse paciente some dos nossos cuidados. Muitas vezes some até dos cuidados dos próprios familiares, tá? Porque ele quer andar demais, ele é alegre, ele é liberto, ele é solto, tá? Nada atinge. E já no bipolar 2, a gente consegue ter um controle maior quando o paciente passa por essa fase de mania. O bipolar misto, os sintomas sugerem um diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes nem em número, nem no tempo de duração para classificar a doença em um dos dois tipos anteriores. Ok? Então, nesse bipolar misto, tá? A gente vai ver que muitas vezes as fases elas passam muito tempo, tá? Tanto a fase de mania perdura um tempo considerado, quanto a fase de depressão também perdura um tempo considerado. Então, a gente consegue observar bem essas duas fases. Transtorno ciclotímico é o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. O paciente alterna de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são entendidas como próprios de um temperamento instável ou irresponsável. Na realidade, é aquele paciente que ele é diagnosticado com transtorno bipolar, tá? Só que as fases, elas têm um tempo muito curto, tá? Então, até durante o dia, como fala aqui no slide, ela pode apresentar as duas fases, a fase de hipomania, tá? E a fase de depressão. Elas não são tão intensas, tá? Até porque a fase de mania, né, aí é hipo. Os sintomas são mais baixos. E a depressão, ela é considerada leve
também mais baixos, tá? Então seria aquela pessoa, né, que a gente observa muito bem essa mudança, certo? Porque apesar dos sintomas serem baixos, eles são patológicos, tá? Então, quando ela estiver na fase de hipomania, essa alegria vai ser patológica, então mesmo que baixa, ela vai aparecer no horário impróprio, tá? Assim como a depressão, né, mesmo baixa, ela vai se isolar, ela vai chorar, e quem convive com essa pessoa vai conseguir observar isso aí muitas vezes durante o dia, essa mudança. Os transtornos afetivos bipolares e os fatores predisponentes. Né? Aqui nós vamos entrar naqueles mesmos fatores que a gente sempre trabalha. Físicos ou biológicos, que entra aí genéticos, pré-natais e perinatais, ambientais, que entra aí social, cultural, financeiro, e os psicológicos, que estão interligados. Então, a teoria biológica, né, foi feitos estudos em gêmeos. Esses estudos indicaram que se um dos gêmeos apresentar o distúrbio bipolar, o outro tem uma probabilidade 5 vezes maior de também ter o distúrbio. Nos estudos de famílias, os estudos mostram que se um membro de uma família tem um distúrbio bipolar, então os outros membros têm probabilidade de também apresentar o distúrbio bipolar. Então é aquilo, pessoal, que nós vimos, né? A questão genética, onde a ciência ainda não explica, mas há uma predisposição, né, de quem tem na família. Aqui no caso, né, o estudo de gêmeos, tá? E a questão ambiental também se configura aí quando a pessoa presencia, né, os episódios, as crises. Então ela vai, né, se ela não tem uma psique, uma personalidade formada, ela tem uma predisposição maior a vir a desenvolver tanto o transtorno afetivo bipolar como os outros transtornos que nós já estudamos. As influências bioquímicas, os primeiros estudos associaram os sintomas de depressão a uma deficiência funcional de dopamina e mania a um excesso funcional dessa amina. Tá? O neurotransmissor serotonina parece permanecer baixo em ambos os estudos. Então, o que é que os neurotransmissores, como nós falamos, né, a questão de disfunção cerebral aí no início, de problema cerebral no início dos slides, a questão aí da dopamina, que na fase de depressão ela é baixa, na fase de mania ela se encontra alta. Tá? E a serotonina, ela é baixa nas duas fases, tá? A gente sabe que esses neurotransmissores, eles vão trabalhar na questão do comportamento, na questão do humor, na questão da afetividade, tá? E a dopamina, ela entra muito aí nessa questão do afetivo. Por isso, na parte de mania, ela pode apresentar aí esse humor, esse lado afetivo mais apurado. E lesões cerebrais, as sequências afetivas mais comuns das lesões cerebrais constituem as depressões pós-acidente vascular cerebral, cuja gravidade aumenta quanto mais próximo do polo frontal esquerdo for a lesão, né? Aqui no caso do AVC, né? Caso atinja aí muito essa região frontal, que é onde a gente sabe que há uma maior participação aí na questão dos neurotransmissores para controle aí do comportamento, do humor, do afetivo, do pensamento. E as teorias psicossociais, a credibilidade das teorias psicossociais diminui nos últimos anos. Condições como esquizofrenia e distúrbio bipolar estão sendo considerados por muitos como doença do cérebro, como causa biológica. A etiologia, porém, ainda não foi esclarecida e é possível que fatores tanto biológicos quanto psicossociais possam ter influência, né? A gente sabe que os determinantes eles estão interligados, né? A questão genética,
está ligada aí com a ambiental, está ligada aí com a psicológica.